Muito bem, então. Então, vamos começar, então. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a semiologia do trato respiratório. O objetivo daqui não é dar diagnóstico, mas sim fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. E dentro das nossas atribuições, são as doenças autolimitadas, identificar os sinais de gravidade e fazer o quê? Os encaminhamentos. E, ainda dentro do nosso âmbito profissional, quadros de atenção primária, aí sim desenvolver a consulta farmacêutica, a prescrição dos isentos de prescrição, dos medicamentos que são isentos de prescrição. Dessa forma, a gente está amparado legalmente, tá bem? Não ultrapassando os limites de atuação, certo? Então, isso aqui serve muito para fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, paciente asmático, né? É importante a gente estar desenvolvendo. E outras patologias, mas principalmente paciente asmático, paciente efisematoso. Então, reconhecer esse tipo de paciente e até mesmo para quem vai trabalhar no nível hospitalar, entender um pouquinho quando está lá no prontuário, né? Onde o médico coloca alguns termos técnicos de semiologia e às vezes o farmacêutico desconhece, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da semiologia. Nós já sabemos o que é o conceito de semiologia. Semiologia é o estudo, né, da história pregressa do paciente, onde nós temos os sinais, as queixas que o paciente relata ao profissional de saúde, que nós chamamos de sintomas, o que o farmacêutico, o que o profissional de saúde consegue mensurar, o que ele consegue medir, o que ele consegue auscultar, palpar, percutir, são sinais, né? Então, a semiologia é o estudo dos sinais e dos sintomas, né? Podemos dizer assim, e as técnicas, né, de exame também. É importante conhecer a história clínica do paciente, aí faz parte da entrevista, né, ou consulta, e aí a gente já reforça lá, quando for fazer a consulta na queixa principal, utilizar o PQRST, né? O que provoca, o que paleia, quantidade e qualidade do sintoma, não é isso? Região e radiação onde dói, e onde que dói e onde se está irradiando em outro local. A severidade e o aspecto temporal. Então, toda vez que estiver fazendo a entrevista ou consulta, colocar no cantinho o PQRST, que faz parte, né, de um padrão, né, para consulta, principalmente para você extrair as informações da queixa principal do paciente. Aí o exame físico como um todo do paciente, que é o aspecto clínico geral do paciente, sinais vitais, como pressão, né, batimento cardíaco, e aí vamos trabalhando esses sinais vitais do paciente aí, no exame físico. A identificação, e aí no prontuário é necessidade de colocar idade, sexo, né, profissão, e aí vamos na queixa principal. É importante, de acordo com cada sistema, conhecer quais são os sinais mais comuns, né? Então, no sistema respiratório, nós vamos ter o quê? A dispneia. A dispneia é a falta de ar, é o cansaço que normalmente o paciente apresenta. Nós conseguimos detectar a dispneia através contando a frequência respiratória do paciente, sendo que também pode se detectar através da observação dos músculos intercostais do paciente, que são músculos acessórios, que só são ativados quando tem quadros de dispneia. Assim como também a fala do paciente, assim como também o batimento nasal e os músculos supraclaviculares, né, e o trapézio, né, você vai observar sinais de dispneia. A tosse, se é uma tosse improdutiva, se é uma tosse produtiva. Se tem sangue na tosse, nós chamamos hemoptise. Se o paciente está com dor torácica, aonde que está a dor e se ela está radiando para outro local. A presença de febre também é um indicador importante no trato respiratório. E a presença, vamos dizer assim, de ruídos
né, que são comuns e os que são anormais no trato respiratório. Aí nós vamos ter estridor, sibilância, nós vamos ter os murmúrios, os roncos, os crepitantes, né, que são sinais, são sons comuns no trato respiratório. Então, dificuldade para... Podemos definir, então, a dispneia como dificuldade, cansaço, fôlego curto, fadiga, né? Onde você tem um trabalho excessivo do paciente, que a gente verifica através dos músculos intercostais e dos supraclaviculares. Quais situações que o paciente vai ficar dispneico? Quadros de bronquite, bronquite crônica, quadro de asma, nós vamos ter quadro de pneumonia, quadros de edema pulmonar, né? E anomalias na parede torácica. Né? Nós vamos ter esses quadros que aí o paciente vai desenvolver o quê? Um quadro de dispneia. Bem? Bom, já falei anteriormente, mas a gente normalmente cita como que a gente vai identificar. Primeiramente, o aumento da frequência respiratória, a participação da musculatura acessória, que são os músculos intercostais e o trapézio, supraclavicular, que seria o trapézio, o batimento nasal. Em crianças, nós vamos observar também a presença de tiragem, ok? E outra coisa importante que eu já citei, a fala. Né? O paciente que está extremamente dispneico, ele não consegue falar uma frase completa, ele fala entre palavras. Então, ele não fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ele fala, o rato, aí para um pouquinho, respira, roeu a roupa do rei de Roma. Então, ele vai dando pausas, né? Isso aí fala assim, fala entre palavras. Então, isso aí também é um indicativo de dispneia, certo? As situações que normalmente podem acontecer. Outra coisa importante citar é que o bebê normalmente ele tem uma respiração abdominal. Então, a criança, antes dos 7 anos, vamos dizer assim, a respiração dela é mais abdominal. Quando você vê mais o abdômen movimentar, né? Quando ela vai crescendo, vai expandindo a caixa torácica, aí a respiração dela se torna mais torácica do que abdominal. Então, olha só, se a criança tem até os 7 anos mais a respiração abdominal e ela começar a apresentar uma respiração torácica, também é indicativo do quê? Também é indicativo de dispneia, tá certo? Agora vamos ao contrário. Criança acima de 7 anos, a respiração mais é o quê? A respiração é mais torácica mesmo. E quando ela começa a desenvolver uma respiração abdominal, aí também é indicativo de dispneia, tá certo? Então você pensa, lembra disso aqui, criança abaixo de 7 anos, abdominal. Se tem uma respiração torácica, é dispneia. Criança acima de 7 anos, a respiração é torácica. Começa a observar o trabalho da respiração mais abdominal, aí você sabe que também tem um quadro de dispneia. Respiração por minuto. Qual é o padrão fisiológico? Né? Então, o padrão fisiológico é esse que eu vou estar falando para vocês. Em bebezinhos, à medida que o bebê vai desenvolvendo, vai expandindo a caixa torácica, né? Vai crescendo o tórax da criança, vai diminuindo a frequência. Então, crianças com menos de 2 meses de idade, ela vai ter uma respiração por minuto em torno de 60 respirações por minuto. De 2 meses a 11, 50 respiração por minuto. De 12 meses a 5 anos, 40 respiração por minuto. Certo? Depois, na idade pré-escolar, está lá, de 20 a 35. E na idade escolar, de 18 a 35. E quando está adulto, de 18 a 20. Ou seja, é só você observar que à medida que a pessoa vai desenvolvendo o tórax, vai diminuindo a frequência respiratória. Tá bem? Então, no adulto, quando a frequência respiratória está acima de 20 respirações por minuto, podemos dizer que ele está dispneico. Foi no caso da asma, onde eu apresentei assim, a avaliação quanto à crise. Então, você via lá, moderada, estava lá com 30% acima da respiração por minuto. Então, você tinha lá 26. Quando estava no asma grave, estava com 50% da respiração normal. Então, estava lá, 30 respiração por minuto. Então, o paciente estava dispneico. Tá bem? Então, você conta a frequência respiratória. Como você conta a frequência respiratória? Você olha para o paciente no tórax do paciente,
Pede para verificar o pulso, mas não é para verificar o pulso, é apenas vai estar distraindo o paciente para que ele não force uma determinada respiração normal. Então você vai, dá licença que eu vou olhar o pulso, né? Vou verificar seu pulso. Olha para uma parte do tórax e conta lá 1 minuto, né? Então você vai verificar os movimentos respiratórios do paciente, você vai verificar então a frequência respiratória por minuto, tá bem? Então tá lá. O principal músculo é o músculo diafragma, e aí eu tenho os músculos acessórios, também conhecido como os intercostais. E eles só são ativados em situações de dispneia, tá bem? Então, eles são responsáveis por expandir a caixa torácica e retrair em situações de dispneia. Tirando isso, quem faz o papel é o diafragma. Aí a gente já, pelo tórax do paciente, a gente começa já a observar que esse paciente está extremamente dispneico, né? Principalmente a longo prazo. São os tórax característicos, que nós vamos falar mais à frente, mas nós vamos observar as alterações que podem acontecer a longo prazo nesse paciente. Então, aqui nós vamos observar uma hipertrofia dos músculos intercostais, isso que é resultante principalmente do quê? O paciente ter crises constantemente de asma, onde nós sabemos que a asma, parte do ar na expiração fica retido, uma forma dele compensar, né, esse ar retido e essa insuflação do tórax é o quê? É expandindo a caixa torácica, insuflando a caixa torácica, né? E a longo prazo leva à hipertrofia dos músculos e alteração anatômica. Então aqui nós vamos observar o esforço respiratório do paciente, onde nós temos a presença do trabalho dos músculos intercostais, supraclaviculares e o batimento nasal também do paciente, né? Então nós vamos observar que o paciente está num quadro dispneico, certo? Em criança também, como a respiração dela é mais abdominal e como ela vai se tornando, se ela tiver um quadro dispneia, vai se tornando torácica, nós vamos observar a presença de tiragem, tá bem? Então aqui um quadro de tiragem, que são a sucção entre os músculos intercostais, né, e também entre o abdômen. A tiragem superficial não tem importância clínica, mas a tiragem mais severa, como está sendo mostrado nessa criança aqui, e nesse adulto aqui, sim tem importância, que é indicativo de dispneia. Outra coisa importante é observar a posição do paciente, tá bem? Aí nós temos as posições: ortopneia, que é o paciente em decúbito dorsal; trepopneia, paciente em decúbito lateral; platipneia, em posição ortostática, em pé. Então, indica também, se o paciente tem falta de ar, tem, mas qual a posição que ele fica que incomoda mais? Aí você já vai saber. O paciente com ortopneia, ou seja, em decúbito lateral, né, deitado, em decúbito lateral, o que o paciente apresenta? Se ele tiver falta de ar, aí nós vamos indicar o quê? Principalmente, às vezes, quadros cardíacos, como insuficiência cardíaca, né, problemas valvulares, e é claro, e aí os quadros de bronquite, asma, também é indicativo. Se ele tiver um quadro de falta de ar, né, em trepopneia, ou seja, em decúbito lateral, quer seja direito ou esquerdo, aí nós vamos ter já a certeza que é o quê? É um problema de insuficiência cardíaca. Fica em decúbito lateral, né? Tem dificuldade, né, com relação ao débito cardíaco, que nós temos na insuficiência cardíaca. Olha só, o coração fica fraco, né? Diminui a força contrátil, ele não consegue ejetar sangue. Vai se acumulando o sangue e desenvolve o edema. O edema desenvolve na grande circulação, né, que seria o edema nos membros inferiores, que a gente consegue visualizar, ou também desenvolve o quê? Um edema na pequena circulação, que é no pulmão. E quando ele desenvolve no pulmão, o paciente às vezes tem tosse, falta de ar e, é claro, a dispneia. Então, se o paciente fica deitado, né, falta de ar em decúbito lateral, né, esquerdo ou direito, aí já fecha o quadro de insuficiência cardíaca. Você sabe que aquela tosse do paciente ali é de insuficiência cardíaca. Aquela falta de ar é da insuficiência cardíaca. Não vai trabalhar lá com um broncodilatador que não vai resolver. Na verdade, tem que trabalhar com diurético para diminuir o edema pulmonar, tá bem? E quando o paciente tiver, né,
quadros de falta de ar em platipneia, ou seja, em posição ortostática, ou seja, em pé, aí nós vamos ver quadros de hipovolemia, quadros de doenças neurológicas, quadros de cirrose e após a retirada de um dos pulmões. Né? São casos mais raros, né? Então, observe que a falta de ar se manifesta principalmente em decúbito dorsal, né? Que seria a ortopneia, ou em decúbito lateral. Então, passa a observar isso aí no paciente também, certo? Aí as ortopneias. E aí, assim, de acordo com a técnica, principalmente a enfermagem, ela sabe o nível de falta de ar do paciente. Ele vai colocando travesseiros, né? Vai inclinando o paciente. Isso aí é mais para quem, principalmente para quem está lidando ali diariamente, né, com esse paciente no leito, né? No leito, na cama. Muito bem. A tosse também é um sintoma muito importante, né? É importante você verificar que tipo de tosse, o período, o tempo, né? Isso é importante. Se tem secreção, que tipo de secreção. Nós temos receptores da tosse, desde a nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, traqueias e brônquios e bronquíolos. Nós temos receptores da tosse. Esses receptores captam esses estímulos, quer seja um estímulo químico, quer seja um estímulo mecânico, que é o acúmulo de secreção, conduzem até o centro da tosse, e aí você tem uma estimulação colinérgica, né, que contrai o músculo diafragma e os músculos intercostais, e aí você tosse, expelindo o que tem lá, tá bem? Ou também, se não tiver nada, você vai ter o reflexo da tosse. É importante verificar, né, principalmente na questão da tosse, a frequência, a intensidade, a tonalidade da secreção, o decúbito do paciente, o período da tosse, né, a efetividade se está tendo eficácia na expectoração ou não, se tem histórico de tabagismo ou não. Então, por exemplo, o tabagista ele vai ter a tosse principalmente matinal, que ele fica deitado à noite, dormindo, diminui o batimento ciliar, normalmente no paciente com cigarro já está diminuído, acumula secreção, então de manhã a tendência é o quê? Ele tossir para promover a expectoração. Enquanto o paciente com sinusite, normalmente a tosse dele é o quê? É mais noturna, que a hora que ele deita, o que acontece? Ocorre o gotejamento nasal, principalmente dos seios paranasais, e aí deflagra então o reflexo da tosse, certo? Então é importante perguntando o paciente, como é que está a tosse? Pela manhã, tarde, à noite, está interferindo na sua atividade diária? Se não está interferindo na sua atividade diária, como é que está a expectoração, tá bem? Se ela é matutina ou noturna, isso é importante você estar verificando isso aí tudo, paciente, que é no ato que você está fazendo as perguntas. Então, a tosse ela pode ser uma tosse aguda ou pode ser uma tosse crônica, né? Pode ser uma tosse recorrente. O que seria uma tosse aguda? Menos que 3 semanas de tosse. O que seria uma tosse crônica? Mais de 3 semanas de tosse, certo? É importante verificar também se tem expectoração ou não, ou seja, você vai perguntar ao paciente se ele está com a tosse produtiva. Se está improdutiva, não, ele não vai saber isso. Então, a tosse improdutiva seria o quê? Sem presença de secreção. Enquanto que a tosse produtiva seria o quê? A presença de secreção. Mas você vai falar um linguajar mais simples. Como que está a sua tosse? Sua tosse está com catarro ou sem catarro? Aí ele vai falar para você, tá bem? Então, se for sem catarro, é mais improdutivo. Se tiver com catarro, nós chamamos de uma tosse o quê? Produtiva, tá bom? Outra coisa importante, o horário, nós já falamos lá, o paciente tabagista, normalmente pela manhã, o paciente tem sinusite à noite, a tosse do paciente asmático, normalmente também à noite, porque é à noite que deflagra a crise, é à noite que ele entra em contato com o alérgeno, tá bem? E, normalmente, o quê? A tosse do paciente com insuficiência cardíaca também é à noite, porque é à noite que ele vai dormir. Aí ele deita em decúbito lateral ou, né, em decúbito dorsal e aí desencadeia, então, o acúmulo, né,
o edema, agrava e aí desencadeia, então, a tosse. Tá certo? É importante verificar. Pois não. O que é esse sintoma de aspiração? Oi? O que quer dizer sintoma de aspiração? Às vezes o paciente está acamado, normalmente ele produz secreção. E às vezes pode acontecer o quê? A aspiração da própria secreção. Ele desenvolve o que? Uma broncopneumonia. Então pode ser recorrente, principalmente paciente acamado, né? Então tem que o paciente acamado, no leito hospitalar, vem lá o fisioterapeuta fazendo às vezes exercícios, né? Para estimular o reflexo da tosse, para que ele não ocorra o quê? Às vezes o que? A broncoaspiração. Tá bem? Então, às vezes, tem recorrente esse sintoma, né, às vezes, de aspiração e desencadear, às vezes, pneumonia. Então, tem que tentar diminuir esse quadro aí, tá bem? Porque você diminui o batimento ciliar, né, quando você está deitado. Então, a tendência disso é você broncoaspirar. Daí é o problema, tá bem? Então, além disso, certo? Saber o período da tosse, como que é essa tosse, né? Se é produtiva ou improdutiva, a frequência dela, né? Se ela tem determinada intensidade, né? Ou algo que vem abrandar ela, né? Em um determinado período. Por exemplo, uma tosse num quadro de gripe resfriado comum é uma tosse seca e contínua, né? Latida. Tosse, aquela tossinha que o paciente normalmente incomoda o paciente no dia a dia, né? Nas suas atividades diárias. Então, isso é importante você verificar essa questão da tosse. Então, a tosse mais curta, mais frequente, é indicativo mais de processos virais, não é isso? Onde eu tenho também uma tosse mais crônica e produtiva, é indicativo de bronquite, né? Crônica, pneumonia bacteriana, tá certo? Você vai ter esses quadros aí. Tosse, né, com simbilo, presente simbilo, é mais indicativo do que? De asma, né? Tosse de asma. Tosse com estridor, vamos dizer assim, abre aspas, o que é? Ó, simbilância, vamos lá. O ruído, né? Ruído do pulmão. Simbilância na expiração. Estridor é um ruído áspero que se faz aonde? Na inspiração. Tudo bem? Então, tosse com estridor também é indicativo do quê? Obstrução traqueal. Então, você tem problemas mais na traqueia. É mais o que? Tabagista. A noturna, asmático, não é isso? Insuficiência cardíaca, né? Paciente também com sinusite. Então, você tem esses quadros aqui, tá certo? Estão conseguindo visualizar certinho a transmissão? Sim. Então tá. Sim. É porque a minha internet ela está oscilando, tá? Então, vamos lá. A tosse, ela tem um benefício? Tem. A tosse tem benefício, tá certo? O benefício é um mecanismo de defesa. Só vamos coibir a tosse em situações, né, que está incomodando o dia a dia do paciente. No mais, quando tem um quadro de secreção, nós vamos tentar o quê? Fluidificar essa secreção com fármacos que nós já trabalhamos anteriormente, né, na fisiopatologia 4, que são os mucolíticos e os mucorreguladores. Tá bem? Então é importante verificar a questão da secreção, o volume, a cor, a transparência e a consistência. Então vamos lá. Um escarro, né, uma secreção mais serosa, onde você tem o transudato, você vai observar principalmente no edema, tá bem? Uma secreção ou escarro, não é isso? Mais mucoide, você vai estar dando indício do quê? Mais de uma asma e de uma bronquite crônica. Um escarro mais purulento, ou muco purulento, é indicativo do quê? Quadros de infecção bacteriana, pneumonia. E o quadro mais emotivo, que seria o quê? A catarro com sangue, é indicativo mais do quê? Mais de tuberculose. Então, é importante perguntar para o paciente como que é a tosse dele, certo? Se é uma tosse improdutiva, se é uma tosse produtiva. E na tosse produtiva, perguntar como que é esse catarro? Que cor que é esse catarro? Quantidade desse catarro? Ou seja, dessa secreção. Para quê? Para que você possa, então,
extrair dali alguns pontos importantes, tá bem? Então tá lá. A hemoptise, é importante diferenciar hemoptise de hematemese. Hemoptise é o quê? Sangue na secreção do trato respiratório, tá certo? Hematemese é vômito com sangue, tá bem? Nós estamos falando de hemoptise, certo? Muito bem. Vamos lá. Outra coisa importante é a questão da dor, né? No pulmão nós vamos ter uma dor, principalmente uma dor aguda. Uma dor como se estivesse dando uma alfinetada, uma facada, uma espetada. Tá bem? Então pega a ponta da caneta e dá uma espetada aí. Você vai ver mais ou menos assim você vai sentir a dor. E aonde? É claro, no tórax. Então sempre bom perguntar para o paciente o quê? Como que é? Você está sentindo alguma dor nos pulmões? Você vai falar assim, tô. Aonde? Que ele já vai estar te indicando mais ou menos qual o pulmão que está mais acometido. Tá bem? Então é importante você perguntar aonde que está doendo e como que é essa dor do paciente no tórax. Certo? Vamos lá então. As queixas mais comuns. Febre também é importante verificar, né? E o padrão de febre. Tá certo? Nós temos ali, então, um padrão de febre mais brando, né? Nós temos mais processos virais. Processos mais bacterianos têm um padrão de febre mais elevado, em função da quantidade de citocinas e o tipo de citocinas que ela produz. Certo? Então, no exame físico, é importante verificar, primeiramente, inspecionar o paciente. Depois nós vamos ter o quadro de palpação, percussão e ausculto. Tá? Aqui nós vamos seguir essa ordem. É IPPA. Inspeção, percussão, palpação e ausculto. Tá bem? Então a gente vai estar trabalhando. É inspeção, palpação, percussão e ausculto. Essa é a ordem. O IPPA, né? Tá bom? Vamos lá. Então na própria inspeção você já vai verificar. Os sinais vitais você já observou, todos os sinais vitais do paciente, né? Como um todo. E aí o tipo de tórax, né? Também vai influenciar em muito aí. Como que o paciente está, que é um quadro geral dele, o aspecto geral dele, a expressão facial, posicionamento, humor, né? Se ele está entorpecido, se ele não está, se ele está com prostrado, isso aí é importante você verificar o nível de consciência desse paciente, tá bem? Os sinais vitais, nós já falamos, contar a frequência respiratória, é importante. Eupneia, que é um quadro normal, taquipneia quando você já tem um aumento da frequência respiratória, e bradipneia quando você tem a diminuição da frequência respiratória. Tá bom? Frequência cardíaca também, né? É de 60 a 100 batimentos por minuto. Taquipneia acima, 100, e bradicardia abaixo do quê? Taquicardia acima de 100 e a bradicardia abaixo de 60 batimentos por minuto. Tá bem? E a frequência respiratória cai naquela tabelinha que eu vinha mostrando para vocês. Tá bom? O adulto tem o quê? A respiração normal, tem lá de 18 a 20 respiração por minuto. Então pode mudar um pouquinho de uma literatura para outra, mas não tem problema. É 20 respiração por minuto. Passou disso, entendeu? O paciente, então, ele está com um quadro de taquipneia. Tá bem? A pressão, né, temperatura corporal, isso aí é importante você estar trabalhando. E aí, na inspeção, é importante você verificar o quê? Tipo de tórax do paciente. Nós vamos ter vários tórax. Tórax sem barril, o pectus carinatum, pectus excavatum, cifose, cifoescoliose, tá? Isso aí é importante porque influencia na questão do quê? Na questão dos movimentos respiratórios do paciente e indica determinadas já patologias, tá bem? Então você tem lá um tórax normal, um tórax sem barril, cifose, o pectus excavatum, pectus... Bem? Tá lá. O tórax sem barril, nós já vamos adiantando, é mais indicativo do que? Paciente com efizema. O tórax em pombo, né? Tórax de pombo, né? Ou pectus carinatum, é mais indicativo do que? É mais indicativo do paciente asmático. O pectus excavatum é mais indicativo do paciente que teve problema cardíaco na infância. Tá bem? Esse aqui não parece muito um tórax em barril. O tórax em barril é mais esse daqui, ó. Certo?
É bem característico isso aqui. Por quê? Tórax em barril. Porque o paciente normalmente é indicativo do paciente efizematoso. O efizema tem morte do tecido, leva a uma fibrose do tecido pulmonar. Para compensar essa morte desse tecido pulmonar, que aí vai diminuir a capacidade, o paciente ele desencadeia o quê? Um quadro de inspiração profunda, ele começa a insuflar, ou seja, aumentar, expandir a caixa torácica. Isso a longo prazo leva à hipertrofia do músculo liso, do músculo acessório, ou seja, dos músculos intercostais, e aí promove o quê? A alteração anatômica, deixando o tórax dele um tórax que um tórax com aspecto de um barril, tá certo? Aspecto de um barril. Bateu o olho nisso aí, né? Com o paciente com histórico de tabagismo, você vai já identificar que é um paciente já com um quadro de efizematoso, tá bem? O pectus scavatum, né, é só para você verificar que é um paciente que ele teve um histórico de problema cardíaco na infância, problemas valvulares, né, que normalmente acomete o paciente, que ele faz cirurgia mais na infância e adolescência, ele às vezes deixa o paciente com essa alteração na caixa torácica, que é o pectus scavatum, tá bem? Tá lá, normalmente aqui, ó, pectus scavatum, é o próprio aspecto do tórax. E depois nós temos o quê? Na infância nós temos a asma, ou a bronquite asmática, ou a bronquite alérgica, que também retém parte do ar em função da broncoconstrição na expiração, por isso que tem os sibilos, e isso faz com que ele expanda a caixa torácica também, e as crises consecutivas vai levando a um quadro de hipertrofia dos músculos acessórios e vai deixando o quê? Ele com aspecto anatômico de uma quilha, né? Ou também o que chamam de peito de pombo, parecendo um peito de pombo mesmo, tá bem? Característico do paciente também asmático, né? Aqui você tem um paciente asmático, e nós chamamos pectus carinatum. A cifose é só para você verificar que o paciente tem problema na influenciar na expansão e retração da caixa torácica. Então, o paciente que tem cifose, ó, vai dificultar também a respiração desse paciente. Cifoescoliose, né? Ele tem cifo, certo? Escoliose, torto, parece a coluna do paciente. Tá bem? Então tem cifose. O que é escoliose? Torto. Isso aqui já tem os dois. É cifo, escoliose. Então tá tudo torto no paciente. Então ele vai ter dificuldade na expansão da caixa torácica. Então aqui, ó, cifo, aí escoliose, o S. Tá bem? Então ele vai ter dificuldade na expansão da caixa torácica. Bom, é importante a gente lembrar das linhas, né? Das linhas do pulmão. Então nós temos lá o lobo superior esquerdo, lobo superior direito, né? É importante verificar as linhas que nós chamamos de hemiclavicular, né? Bem no meio da clavícula, né? Para você estar trabalhando lá. Então, lobo superior esquerdo, lobo superior direito, né? Lobo inferior esquerdo, lobo, no caso do direito, lobo médio, né? E o inferior. Né? Você tem 3 lobos no pulmão direito, tá bem? O que também é muito importante, né? As linhas para você, porque lá na ausculta você vai trabalhar mais hemiclavicular, etc e tal. Então você tem lá as linhas imaginárias que você vai dividindo, então. Então no meio da escápula você tem uma linha chamada linha escapular, tá certo? No meio da coluna você tem outra linha chamada linha médio-espinhal. Na região anterior do paciente, bem no meio, né? Do mamilo, você tem a chamada M, metade da clavícula, chamado hemiclavicular, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E a linha também chamada supraesternal, externo, supraesternal, que passa bem no meio do tórax, tá bem? Olhando lateralmente o paciente, nós vamos ter a linha M axilar, que seria metade, né, da axila, a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, ou seja, a M divide anterior e posterior. Também é importante você estar verificando isso aí. Tá bem?
É importante você verificar também o que é a presença de tiragens. As tiragens podem ser normalmente que são intercostais, né? Supraclaviculares e supraesternais. Também indicativo do quê? De dispneia, falta de ar, indicativo de uma broncoconstrição. Tá bem? Então aqui nós temos aqui a dispneia, né? A dispneia porque trabalhando com os músculos intercostais leva a um quadro de sucção nos músculos intercostais, né? E nós temos então as dispneias dos músculos intercostais e supraclaviculares também, certo? Aqui também a dispneia do paciente, né? Dos músculos intercostais, resultante da asma. E aqui nessa criança, bem característico, né? A tiragem nos músculos intercostais, supraclaviculares, e aqui na criança recém-nata era muito indicativo mesmo de obstrução, né? De obstrução não, perdão, broncoconstrição, certo? Quadros de pneumonia levam a um quadro de tiragem, presença de tiragem, tá bem? Que é a sucção entre os músculos intercostais ou no próprio abdômen e a caixa torácica, entre o abdômen e a caixa torácica, certo? Na aula de asma, eu cheguei a mostrar para vocês uma criança com tiragem, né? Tiragem grave. Outra coisa importante, além disso, o exame geral é o quê? Avaliar as extremidades do paciente, tá bom? Nas extremidades do paciente, nós vamos observar algumas características, como, por exemplo, o baqueamento digital. Nós vamos observar, por exemplo, a cianose do paciente, tá bem? Se não estiver oxigenando bem, como é que vai ficar a ponta dos dedos? Vai ficar roxinha, tá certo? Bom, isso aí é a cianose. Outra coisa importante é verificar o quê? O enchimento capilar, é isso? Então, pega o seu dedinho assim, ó, e aperta, ó, a ponta do dedo. Pega o dedo indicador e aperta. Você vai observar que vai ficar, e tira. Vai ficar branquinho, mas depois o sangue volta novamente. Isso aí nós chamamos o quê? De perfusão. Tá bem? Ou seja, o sangue está voltando oxigenado. Tá certo? Então, é importante verificar o tipo, né? Como que está as extremidades do paciente. Por quê? O paciente que a longo prazo não tem uma boa oxigenação, ele vai alterando o quê? O ângulo da unha. Então tá lá, o ângulo da unha normalmente em torno de 160 graus, aí ele vai ficando o quê? Em torno de 180 graus. E aí desenvolve o que nós chamamos dedo em baqueta, dedo em tambor, que é esse dedinho aqui, ó. Característico de quem? De paciente efizematoso, paciente tabagista crônico. Você vai observar esse dedinho aqui, ó, os dedos em baqueta, tá bem? Então, dá uma olhada no dedinho, nas extremidades. Dedo em baqueta é indicativo do quê? Paciente efizematoso, paciente, né, tabagista, tá bom? E é claro que o tabaco leva ao efizema, né? Então, vamos lá. As extremidades, né? Aí a cianose periférica, tá tudo roxinho no paciente, tá bem? Agora, a cianose, né? Olha lá, cianose periférica, bem roxinho no paciente, está dizendo que não está tendo o quê? O organismo preserva os órgãos vitais. Então ele fala, ó, periferia fica na sua aí que eu vou preservar o quê? Coração, pulmão, sistema nervoso. Então ele diminui o fluxo sanguíneo na periferia para preservar os órgãos vitais, né? Então, quando o indivíduo está com quadro de broncoconstrição, né? Está com quadro, às vezes, de pneumonia. Então, é importante verificar as extremidades. Ali a cianose periférica fica roxinho, né? Agora, a cianose central, onde você observa o quê? Né? Centralmente no corpo, já é indicativo de problemas o quê? De insuficiência cardíaca, tá bem? É mais um problema cardíaco. Então, periférico pulmonar, né? Central é mais indicativo do que? Problemas cardiovasculares, tá certo? Então, isso é importante você verificar, tá bem? A posição adotada, a posição compensatória do paciente, né? A respiração, que nós chamamos de respiração em lábios cerrados, né? Também é indicativo do paciente, né, que tem um quadro de efizema, né, efizema pulmonar ou bronquite crônica. Então tá lá a posição, ó, compensatória do paciente também vai indicando quadros, né? Que é aquela lá, ortopneia, trepopneia, o que agrava, né? E o que vai aliviando o paciente, tá bem? Outra coisa importante, agora nós vamos trabalhar já na palpação, é verificar o quê? A expansão e retração do tórax, tá bem? Então, com a mão espalmada,
você vai verificar, né, logo abaixo da escápula, você vai pedir para o paciente inspirar e respirar. E você vai comparando um pulmão com o outro. E você vai verificar a expansividade da caixa torácica. Se tiver dificuldade na expansão, são doenças o quê? Restritivas, estão restringindo a questão do oxigênio, ou doenças o quê? Obstrutivas, tá bom? Outra coisa ainda na palpação, que é a avaliação, nós chamamos do tóraco vocal. A avaliação tóraco vocal do nervo frêneo. Por que o nervo frêneo? O nervo frêneo é o nervo que ele estimula o diafragma, tá bem? Então, novamente, com a mão espalmada, né? Vai pedir para o paciente falar o 33, tá certo? Quando você tem a presença, né, de consolidação ou de fluido, tá bem? E o som propaga-se mais rapidamente. Então, você vai ver a vibração mais intensa de um lado ou do outro, ou seja, aonde está a presença de fluido ou consolidação, que seria catarro, né, secreção, você vai ver que vibra mais, tá bem? Então, tá lá. Então, a palpação, você vai pedir para o paciente inspirar e respirar. Essa aqui é mais fácil, isso, para você verificar o quê? A expansividade da caixa torácica, tá bem? Então, pede para o paciente inspirar. Ele tá lá, inspira, expandiu, né? Retraiu. Expandiu, retraiu. E de outro lado lá, não está tendo o quê? Uma expansão, opa, já está te indicando que tem algum problema por ali, tá bem? Então, você pode fazer assim, expira, expira. Se de um lado não está expandindo adequadamente, alguma coisa tem ali, tá bom? Tem algum problema ali naquele lado. Então, a expansão, pede para o paciente inspirar e respirar. Se não expandiu adequadamente, você já sabe que tem, de um lado está tendo problema. Tá? Avaliação do nervo frêneo. Situações que ele está aumentado, né? Eu tenho consolidação, né? Presença de fluido ou de secreção. Quando está diminuído, principalmente quando tem o quê? O pneumotórax, ou derrame pleural, ou o paciente está o quê? Como é um tórax do paciente que está insuflado, tórax em barril. Então, aí também vai diminuir a questão da vibração do nervo frêneo. Então, tá lá. Centro respiratório, nervo frêneo, acaba o quê? Inervando o diafragma. Tá bem? Muito bem. O que você vai pedir, então, para o paciente? Pode ser dessa forma aqui, certo? Ou dessa forma aqui. Eu normalmente utilizo essa aqui, ó. É mais fácil. Tá bem? Não pode ser em cima do quê? Da escápula. Tá certo? Então, pede o paciente falar o quê? O 33. Tá bem? Então, coloca a mão assim, ó, na frente mesmo do tórax de vocês. E fala 33. Coloca a mão no tórax, na frente de vocês mesmo, fala assim, 33. Você vai observar que vibra, né? Então, é essa vibração que você está tentando o quê? Identificar. Tá certo? Se o nervo frêneo está vibrando adequadamente. Se ele tiver aumentado de um lado, tá indicando o quê? Está indicando a presença do quê? De consolidação. Se ele estiver diminuído, está indicando que está tendo restrição de ar. Aí é o caso aqui, no caso da asma, principalmente especificamente do efizema, né? Ele acaba restringindo o ar, então vai diminuir a palpação do nervo frêneo. Se tiver aumentado, eu tenho secreção. Secreção, consolidação, fluido. Então, está facilitando, né, com que as ondas sonoras do 33 passem por esse fluido. Então, vai ficar aumentado. Então, você vai pedir para o paciente, né, colocar a mão de um lado do outro, pedir para ele falar 33. Se o 33 for mais acentuado do lado direito, já é um segundo sinal. Ou seja, pediu para o paciente inspirar na palpação. Inspirou, expirou. O lado direito não expandiu adequadamente. Já te indicou um probleminha lá. Agora, na palpação do nervo frêneo, você pediu de novo. Faça o mesmo exercício. Ó. Inspira e expira.
Beleza, agora fala 33. Aí fala o 33. Você sentiu vibrar mais do lado direito? Já está indicando que está tendo o quê? Consolidação, acúmulo de fluido naquele pulmão. Se estiver diminuído, está tendo o quê? Restrição, né? Restrição de ar ali dentro. Aí você tem o quê? Quadros de insuflação, efizema, asma, bronquite crônica, né? E você vai ter esse quadro ali. Tudo bem? Então coloca a mão lá e pede para o paciente falar 33. Tá bem? Você está verificando o quê? Você está verificando a vibração, né, do nervo frêneo. Se tiver mais aumentado, consolidação. Tem catarro, tem fluido. Se tiver diminuído, o tórax está expandido, né? Tá retendo o ar lá dentro. Então está insuflado. Tá bem? Pode ser feito dessa forma. Por isso que a gente vai ter que sempre assim praticar. Por isso que a medicina, ela pratica isso desde o início que ela entra no curso. Então ela tem 5 anos entrando em contato com o paciente, ensinando o quê? O olho a ver, né? O dedo a sentir e o ouvido o quê? A auscultar. Isso é prática. E na farmácia nós vamos ter uma vantagem, porque o paciente já vem com gabarito, já vem com o diagnóstico pronto. Tá bem? Então, toda vez que chegar o paciente lá, se você puder fazer essa avaliação dele ali, principalmente quando é cliente seu, que você tem esse tempo, né? Ótimo. Você vai exercitando gradativamente isso aí. Tá bom? Então, pode ser feito também dessa forma aqui, a palpação do nervo frêneo. Tá certo? Sempre lembrando, né? Quando você tem na palpação do nervo frêneo aumentado, é fluido e secreção. Tá bem? Presença de fluido e secreção. Tá lá, pneumonia. Tá bem? E quando está diminuído, você tem o quê? Você tem restrição de ar, né? Bronquite crônica, você tem um quadro de DPOC, efizema. Então, você tem esse quadro aí característico. Tá bem? Partimos, então, agora aqui para quem? Partimos para a percussão torácica. O que é percussão? É dedo no dedo. Então, pega lá, ó, dedinho, bate dedo em cima do dedo. Tá bem? Dedo em cima do dedo. Isso aí é chamado de percussão. Tá certo? Percussão torácica. Muito bem. Aonde que eu vou fazer e o que vai me indicar isso aí? Então, dedo no dedo, percussão, tá? É dígito digital, dedo no dedo, tá certo? Então, você vai, primeiramente, o quê? Iniciar o processo de percussão, tanto na região anterior, como na região, o quê? Posterior. Não pode ser em cima onde? Do tecido ósseo, não pode ser em cima da escápula. Então, você vai sempre o quê? E vai comparando um pulmão com o outro, 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 tá bem? Tanto na região posterior, como na região o quê? Anterior. Então, na região supraclavicular, né? Região inferior à clavícula, e aí você vai comparando de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro. Certo? O que você vai verificar na percussão? Os sons. Né? Que som você vai verificar? Ó, lembra? Sempre vai comparando de um lado com o outro, de um lado com o outro, de um lado com o outro. Sempre comparando o pulmão com o outro. Tanto na região anterior como na região o quê? Posterior. Tá certo? Nós vamos observar normalmente no pulmão do paciente o quê? Os sons respiratórios. Tá bem? Então, olha só. Na altura do mamilo para cima, tá certo? Nós vamos observar sons o quê? Ressoante. Sons ressoantes. Do mamilo para baixo, nós temos o quê? Vísceras. Então, nós vamos observar o quê? Som maciço. Tá bem? Então, você vai lá. Vai dígito digital, de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro. Então, aqui tem que estar o quê? O som normal é ressoante, tem que ressoar. Como se estivesse batendo, você entendeu? Num tamborzinho. Ressoa. Só você pegar e verificar, você vai ver o som ressoante. É um som ressoante, ó. Tudo bem? Do mamilo para baixo é maciço. Agora prestem bem atenção. Se você verificar, né? Maciez, onde que tem que estar ressoante, então você vem lá, ó. Ressoante, 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 ressoante. Maciez, aqui tinha que estar aqui, ressoante. Então aí é indicativo do quê? Que tem fluido, secreção ou
presença de massa, um tumor ali. Tá bem? Então vem, ó, ressoante, 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 ressoante. Certo? Se você observar num quadro dígito digital, você verificar na percussão a presença, né, de maciez, onde que tem que estar ressoante, opa, ali tem alguma coisinha. Então já fechou um terceiro. Tá bem? Então lembra, ó, vamos recordar novamente. Primeiramente era o quê? A inspeção. Então você vai verificar, ao ver o tórax do paciente, você identifica um tórax característico. Certo? Não. Para o paciente respirar, e você vai verificar o quê? A expansão e retração da caixa torácica. O tórax tem que inspirar, expandir e retrair. Se você viu que o lado direito não está, né, expandindo e retraindo adequadamente, já está te dando um sinal. Depois, o que você vai fazer? Ainda a palpação do nervo frênico. Pede para o paciente falar o quê? 33. Se o 33 está mais acentuado do lado direito, já te deu o segundo indicativo. Qual que é o terceiro indicativo agora aqui? É o quê? A percussão. Aí você vem, ó, dígito digital, dígito digital, dígito digital. Do lado direito, não é isso? O paciente, onde está ressoante, está um som mais maciço. É indicativo ali que tem o quê? Fluido, consolidação, né? Seria o quê? Secreção, fluido ou massa. Tá certo? Já te deu o quê? Um terceiro sinal. Tá bem? Outra coisa importante é o seguinte, paciente que tem restrição de ar, paciente efizematoso, aí como é que fica o pulmão dele? Se tem ar lá dentro, vira um tamborzão. Então fica hiperressoante. Tá bem? No paciente efizematoso. Ou paciente com bronquite crônica. Tá certo? Então vai ficar extremamente o quê? Hiperressoante. Então você vem lá, ó. Ressoante, 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 ressoante. Chega aqui, tem um quadro de maciez, onde tinha que estar o quê? Ressoante. Aqui tem fluido. Ou tem o quê? Vem lá. Ressoante, 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 ressoante. Aqui está maciço, onde que tinha que estar ressoante. Tem consolidação, tem secreção, tem catarro ali. Ou tem massa, que seria um tumor. Tá bem? Então, dessa forma, através do quê? Através da percussão, você consegue também ter sinais clínicos importantes. Tá bom? Infiltrado inflamatório. Quando você vai ter infiltrado inflamatório? Quando você tiver o quê? Um processo infeccioso, pneumonia. Então vem lá, ó. Ressoante, 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 ressoante. Aqui tá, maciez. Ressoante, maciez. Aí tá indicativo que tem um quadro de pneumonia no pulmão. Um infiltrado inflamatório. Aí você vem lá, ressoante, 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 ressoante. Aqui tá maciez. Tem fluido, né, no pulmão. Tá bem? Então já dá outro indicativo, certo? E aí partimos o quê? Partimos para a ausculta, tá bem? Partimos para a ausculta. Nós vamos observar o que são sons normais e sons anormais. Murmúrio vesical, isso aí tem que ser com estetoscópio mesmo. Né? Murmúrio vesical é o som normal de inspiração e expiração. Inspiração e expiração, certo? Murmúrio bronco, você põe lateralmente, né? Bem supraclavicular, você vai observar o quê? Os murmúrios broncos. Bem? Sons anormais. Sons anormais nós vamos ter a presença de sibilo, que é indicativo, ocorre na expiração, tá certo? É indicativo do quê? É indicativo de broncoconstrição. Estridor, que é o quê? No processo de inspiração. E é indicativo do quê? Obstrução traqueal, problemas na traqueia. Aí você vai ter a presença de roncos, você vai ter a presença de estretores, né? Criptantes e subcriptantes. Aí você pega um machinho de cabelo assim, ó. Eu não tenho, que sou careca, na verdade, mas quem tem cabelo pega assim e aperta contra o seu ouvido. Você vai escutar o quê? Como se fosse um estalo daquele plástico bolha, né? Aí também é um som anormal. É indicativo do quê? É um quadro indicativo de pneumonia. Tá bem? E o atrito pleural, que seria semelhante ao quê? O rangir de couro, né? Também, que é quando a pleura, né? Ela se atrita com as paredes do tórax, né? São quadros de pleurite, né?
que tem que deslizar adequadamente. Quando tem um processo infeccioso na pleura, o que acontece? Não desliza adequadamente. Aí começa a ter um atrito, né? Que nós chamamos de atrito pleural, parecendo um rangir de couro. Tá bem? Muito bem. Então, vamos lá. Posição, então, do estetoscópio. Então, na traqueia, você colocar o estetoscópio aqui na traqueia, você vai observar o quê? Um som áspero. Tá bem? Um som áspero. Bom, traqueia aqui na região anterior e traqueia na região posterior, próximo da C7. Ok? Se você colocar mais lateralmente, você vai verificar o quê? Sons brônquicos. Tanto aqui lateral na traqueia, tá bem? Como, né, os broncovesicais um pouquinho mais afastados, na linha o quê? Hemiclavicular. E acima da clavícula, você vai observar o quê? Os sons broncovesicais. E mais abaixo, você vai observar o quê? Os sons vesicais. Tanto na região anterior, como na região posterior. Então, você vai observar os sons traqueais, broncovesicais, né, lateralmente a coluna. E por último aqui, ó, a escápula está aqui, mas não pode ser em cima da escápula. Por quê? Os vesicais. Tá bem? Então, traqueal, broncovesical, e mais abaixo, quando você vai adentrando a árvore pulmonar, você vai observar o quê? Os vesicais. Que é um som bem mais suave. Tá bem? Aí os sons anormais nós já falamos, né? Outra coisa importante, o pulmão silencioso também não é bom, tá bem? Eu mostrei para vocês a questão da asma, né, da crise da asma, onde você vem. Primeiramente, numa crise leve, você vai observar o simbilo na expiração. Numa grave, você vai observar o simbilo tanto na expiração como na inspiração. E chega um momento, que o paciente já está no nível crítico, que o pulmão fica o quê? Silencioso. Né? Ele exauriu todas as energias, vamos dizer assim, todo o esforço respiratório. Também não é bom. Tá certo? Então tá lá. Os sons, né, que nós chamamos sons normais e sons anormais. Tá certo? Som traqueal, broncovesical e vesical, que é suave. E aí os anormais, que são o quê? A presença do sibilo na inspiração, na expiração, a presença do estridor na inspiração, os crepitantes, né? Que é indicativo do que? Do estalo, né? Como se fosse um plástico bolha, tá bem? Uma mechinha de cabelo contra o ouvido. E o atrito pleural, que é de couro, né? Como se fosse um rangir de couro. Tá certo? Então, nós temos aí ainda as crepitações finas e crepitações grosseiras. Mas se vocês já identificarem as crepitações, para mim, eu já fico tranquilo, já fico contente, tá bom? Porque as crepitações, ela vai indicar principalmente o quê? Um quadro de pneumonia, somado a outros fatores, tosse produtiva, febre, dor torácica, você já identificou o quê? Um sinal de gravidade importante, tá certo? Que é como se fosse o quê? Pelo, né? Mechinha de cabelo friccionado entre os dedos, próximo do ouvido. Você vai ouvir um som semelhante aos creptantes. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, né? Como é que o instrumento trabalha na ausculta? É o estetoscópio. Quais são os componentes do estetoscópio? Aí nós temos lá, né? Os componentes do estetoscópio. Olivas ou aurículas, haste metálica, tubo, e aí você tem o quê? Você tem o receptor, tá bom? O receptor tem essa parte aqui que nós chamamos de diafragma e essa parte menor que nós chamamos de campânula, tá certo? Diafragma, campânula, diafragma, campânula, diafragma, campânula, ok? Outra coisa, quando você tem esse tipo de estetoscópio, então ele tem um furinho lá, né? Tem um orifício aqui. Então, quando você for utilizar o diafragma, você tem que deixar esse orifício fechado. Isso significa que o diafragma está funcionando. Quando você quer utilizar a campânula, você fecha o quê? Para o diafragma e abre para a campânula. É muito comum o aluno começar a querer determinar a pressão arterial no início da faculdade, certo? E aí ele deixa aberto para a campânula
e quer utilizar o diafragma. Aí fica falando, professor, não estou conseguindo escutar nada. Eu falei, é claro, né, Santinho? Você não fechou, e aí você não vai escutar nada, tá bem? Então tem que fechar o orifício e deixar para onde? Para o diafragma, para você utilizar. Normalmente o diafragma você utiliza para adulto, enquanto a campana você utiliza para criança. E sons o quê? Cardíacos, tá bem? Então você pode estar trabalhando dessa forma aí. Beleza? Diafragma, campânula. Então aqui você está utilizando o diafragma, aqui você está utilizando a campânula, certo? É claro, isso aqui eu vou até pular, que são as técnicas, né? Orientar o paciente tem que estar sempre despido, a camisa, não é isso? Orientar ele a respirar normalmente, de forma profunda, tá bem? A literatura fala assim que você deve aquecer o estetoscópio. Aqui em Cuiabá não precisa, né? A temperatura aqui é tranquila, mas em regiões frias, aí aquece primeiro antes de você colocar no paciente, né? Com a mão, tá? Tudo bem. Então vai lá, os pontos de ausculto na região anterior e posterior. Não pode ser em cima da escápula. E você vai sempre auscultando, ó, de um lado, comparando um pulmão com o outro, pulmão com o outro, pulmão com o outro. Tanto na região anterior, como na região o quê? Como na região posterior. Então tá lá os pontos, ó. Vai comparando sempre. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Então, 1, 2, 3 e aí 4. Tá bem? Certo? O que você vai auscultar então? Só um pouquinho. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Eu não. Muito bem. O que você vai visualizar então? O que você vai auscultar, aliás? Então, ó. Aqui nós vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com os broncos vesicais. Broncos vesicais. E aqui você vai trabalhar mais o quê? Os sons vesicais. Eu quero auscultar os sons traqueais na região posterior. Então você vai colocar aqui próximo da C7. C7 é essa proeminência óssea que você tem aqui, ó, bem nas costas aqui. Só a palpa lá, você tem uma vértebra mais saltada, essa é a C7. Então abaixo da C7 você vai observar os sons traqueais, tá bem? Tá lá. Sempre comparando um pulmão com o outro, tá certo? Sons anormais, aí você vem, né? 1, 2, 3, 4. Aí você vai começar a observar o quê? O estridor, que normalmente são próximos, que são sons traqueais e brônquios. Aí você vai escutar os simbilos na expiração, que é indicativo de broncoconstrição. Você vai escutar os crepitantes, que é indicativo mais aprofundando pela árvore respiratória. Você vai observar a presença do quê? De quadros de pneumonia. Tá bem? Falar os pontos anterior e posterior na ausculta. Tá certo? Então tá lá, sons traqueais, broncovesicais e vesicais, são sons normais. E sons anormais, né, é o simbilo, estridor, crepitantes, né, são característicos e o atrito pleural, tá certo? São característicos, então, característicos do quadro respiratório, tá bem? Bom, além disso, o que você vai orientar o paciente? Na ausculta, você também vai verificar o quê? Quadros de broncofonia. Vai avaliar novamente o quê? Vai avaliar o nervo frêneo. Nós avaliamos o nervo frêneo na palpação, pedindo o paciente falar o 33. Agora, com o estetoscópio, nos pontos de ausculta, ou seja, nos pontos de ausculta, tanto na região anterior como na região posterior, você vai pedindo o paciente falar 33, aí vai comparando, 33, tocar, você fala 33, veja bem, 33, 33, 33, 33, 33, 33, um 33 mais acentuado vai te indicar alguma coisa, tá bem? Vai pedir para o paciente falar I, onde eu tocar você fala I, também para fazer um outro tipo de avaliação, tá certo? Então, isso aqui é importante que você está avaliando o nervo frêneo e vai te dar indicadores importantes, tá bem? Então, vai lá. Nos pontos de ausculta,
você vai pedindo para o paciente falar o quê? 33. Se você escutar um 33 mais acentuado do lado direito, certo? Você tem o quê? A presença de quê? De consolidação no tecido pulmonar, ou seja, secreção. Não é isso? Fluido. Por quê? Mais uma vez, as ondas sonoras, elas se propagam com mais facilidade aonde eu tenho o quê? Fluido e secreção. Isso aí nós chamamos de broncofonia, a transmissão da palavra falada. Tudo bem? A gente vai verificar a intensidade dela. Então, pede para o paciente falar o quê? O 33. Tá bem? A egofonia, tá? É a palavra falada e ouvida aumentada. Então, você vai pedir para o paciente, você vai escutar, não, você tem que escutar, não é o I anasalado. Então, no pulmão, você escuta o I, assim. Se você escutar um E, né, bem mais acentuado, também está indicando o quê? Consolidação. Tá certo? Então, nos pontos de oculto, você vai pedir para o paciente. Onde eu tocar, você fala I. Um I prolongado. Ele fala I. Como é que vai ser? É um som anasalado, um I anasalado. Tá bem? Então, vai falar I, vai escutar um I anasalado. Se você escutar um E, aí também tá que tem consolidação ou secreção naquela região ali. Tá bem? E a peróctiro. Aqui enrola a língua para falar. Pectoriolóquia. Também o quê? A palavra sussurrada. Aí você pede para o paciente falar 1, 2, 3. Tá bem? Se você escutar, né, ao escutar 1, 2, 3 de forma clara, também é indicativo do quê? Consolidação e secreção nessa região aqui. Tudo bem, pessoal? Ok? Então aí você fecha. Então vamos lá. Recapitulando então. Como é que eu faço? Primeiramente, eu inspeciono o paciente. Verifico se algum tórax é característico de alguma patologia. Tá bem? Aí tórax pecten scavatum, tórax carinatum, tórax em barril. Aí você vai observar. Não tem característica de nada. Você vai para onde? Você vai para palpação. Palpação para verificar o quê? A expansão e retração da caixa torácica. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. O lado direito não está expandindo adequadamente. Ou não está retraindo adequadamente. Já está indicando alguma coisa. Depois você vai para onde? Palpação do nervo frêneo. Avaliação tóraco-vocal do nervo frêneo. Ó, tóraco-vocal do nervo frêneo. Então você vai posicionar as mãos no paciente e pedir para o paciente falar o 33. Você sentir que vibra mais no lado direito, é um segundo sinal. A palpebra vão percutir. A percussão é dedo no dedo. Certo? Como é que tem que estar o som acima do mamilo? Ressoante. Então vai lá, compara. Ressoante de um lado, ressoante do outro, ressoante do lado. Do lado direito apresentou o quê? Maciez. Já está fechando que tem o quê? Ali já tem o terceiro sinal. Qual que é o terceiro sinal? Presença de consolidação ou presença de consolidação ou secreção. Já fechou lá. Muito bem. Agora nós vamos para quê? Para a ausculta. Na ausculta nós vamos observar o quê? Sons. Então vai lá. Sempre de um lado do outro. Comparou. Pede o paciente inspirar e expirar normalmente. Inspira e expira. O que você vai verificar aqui? Os sons normais e anormais. Nós vamos observar sons traqueais, broncovesicais e vesicais. Esses são sons anormais. São normais. O que são sons anormais? Nós vamos observar sibilo, estridor, crepitantes e roncos. Ok? Então vamos lá. De um lado do outro, vai lá. Inspirou normal, broncovesicais. Aí você auscultou o quê? Auscultou crepitantes. Opa, já fechou o quarto sinal. Olha lá, não expandiu a caixa torácica adequadamente. No tórax vocal ficou mais aumentado. Na percussão, onde que tinha que estar ressoante, está maciço. E agora na ausculta, estou auscultando crepitantes. Beleza, agora vamos para onde? Ainda na ausculta, vamos lá para o 33. Comparando.
de um lado do outro, chegar do lado direito, o 33 ficou mais acentuado. Então, ele tem o quê? Broncofonia. Continua, vai tocar de novo, ó. Agora você vai falar I. I. Escutou um E acentuado do lado direito? Opa, fechou. Está indicando novamente consolidação. E por último, o quê? Pede para falar 1, 2, 3. Se escutou claramente, é indicativo de consolidação. Então, você fecha todos os sinais. Isso é uma avaliação. Tá bem? É uma avaliação. Tranquilo? Aí você vai falar assim, professor, mas eu nunca vi nenhum médico fazer isso. É como eu falei lá naquela primeira aula de anamnese. O médico, ele considera que uma anamnese bem feita, né, a história pregressa da moléstia atual, ele fecha o quadro clínico do paciente 80%. O exame físico é apenas o quê? Um complemento. Mas você vai observar que o ideal seria ele fazer o quê? Avaliação e exame físico, né? Total do paciente. Então tá lá, aos quadros lá, ó. Um quadro de pneumonia, o que o paciente vai estar apresentando? Né? Taquipneia, dor, né? Dor no tórax, nervo frêneo palpável aumentado, então lá, palpável aumentado, e o que? Submaciez ou maciez, né? No local onde o pulmão está acometido. E a presença do que? De crepitações, crepitantes, né? Crepitantes, tá certo? E aí, aumentado o que? O tórax vocal 33, a hora que falar o 33 aumentado. Então, é uma sequência no exame do paciente, certo? Bronquite crônica. Bronquite crônica, o que acontece com o paciente? O paciente, ele retém ar, lembra disso. Então, o paciente vai ter o quê? Um quadro de falta de ar, tosse crônica. Nós vamos auscultar o quê? A presença de sibilo. Nós vamos ver os músculos acessórios trabalhando, e aí o tórax dele vai ser um tórax em barril, não é isso? Semelhante ao paciente efizematoso. Como é que vai ficar o pulmãozinho na percussão? Vai ficar ressoante. Por que vai ficar hiperressoante? Porque tem ali o quê? Tem acúmulo de ar na bronquite. Tá bem? E na palpação do nervo frêneo, põe a mãozinha lá, vai ficar palpável. Vai ficar um 33 mais aumentadinho ali. Tá certo? O quadro de efizema, ó, falta de ar, frênio palpável. Tá bem? Sons respiratórios diminuídos. Por quê? Ele já está insuflado. Ele não consegue fazer aquela respiração completa de inspirar totalmente e expirar. Então, aqueles sons traqueais, broncovesicais, vai estar diminuído. Tosse crônica, não é isso? O que mais? Percussão ressoante, a hiperressoante, porque tem ar no pulmão. E o tórax vocal, falar o 33 com a mão, pode estar normal ou diminuído. Por quê? Ele está insuflado. Está cheio de ar ali dentro, retido. Então, tem dificuldade, às vezes, nesse quadro aqui. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Aham. Professor, Muitas, né? o senhor falou que o nosso objetivo, entre aspas, né, nosso objetivo principal é conseguir identificar as crepitações, né? Não só as crepitações, né? Se você escutar sibilo, é indicativo do quê? Bronquite. Bronquite. É isso? Asma. Ou asma. Aham. Certo? Você Sim. escutar estridor, é indicativo do quê? Obstrução da traqueia, problemas traqueais. Croup, né? Que você tem, quadros ali. Então, você tem esses quadros ali. Certo? Então, não é só escutar um só, é avaliar tudo, tá entendendo, Maria? Então, Sim. você vai avaliar desde quando você vê, quando você apalpa, quando você percute, quando você ausculta o paciente. Isso é um todo. É para você verificar o quê? Os sinais de gravidade do paciente. Tá bem? Tá.
é óbvio que seria mais fácil a gente aprender isso na prática, né? Não, mas a gente vai ter a prática, né? Claro, vai Tá. ter a prática. Mas eu Então, preciso que vocês... me dá um É, norte. Me dá a a se- vírgula, né? Dá pra gente. Ah, Um norte para poder estudar isso aqui de uma forma que seja mais dinâmica e depois a gente tem aproveitamento, porque pelo menos primeiro, para mim é complicado fazer analogia de ver isso aqui assim sem escutar ou enfim. a gente também não vai, por exemplo, nós vamos ter uma aula prática de avaliação do respiratório, né? Só que na aula prática a gente não vai ter nenhum efizematoso, certo? A não ser que você traga, né? Não vão ter nenhum paciente asmático, vamos ter paciente normal. Então nós vamos o quê? Auscultar sons normais. É que na transmissão aqui eu não consigo passar vídeo para você visualizar isso daí. Tá bem? Sim. Assim, Tá. principalmente os sons. Eu tenho um vídeo que você consegue os sons característicos, mas aqui não dá. Eu tenho um som que treino você a você contar a respiração por minuto, ao escutar, mas aqui não dá para passar. Você vai ver só, não vai ouvir. Entendeu? Uhum. Então eu Tá teria bom. que depois passar esses vídeos para vocês estarem desenvolvendo. Certo? Tá. E para estudar isso, a gente segue igual o senhor falou, se eu encontrar sibilo, tal, eu posso. Como é que eu estudo isso? Eu quero que você vá seguir a sequência de avaliação. Qual a sequência de avaliação? Primeiramente, faz parte da anamnese. São perguntas relacionadas ao quê? Ao quadro geral do paciente. Tá bem? Se ele tem tosse, se não tem tosse, como que é a tosse, período que é a tosse, tá certo? Falta de ar, tem falta de ar? Começa quando? Qual que é o período que mais tem a falta de ar? Tem alguma posição que agrava essa falta de ar? Então, são avaliações gerais. Depois você vai o quê? Avaliar os sinais vitais. Pressão, tá bem? Frequência cardíaca, frequência respiratória, é importante você verificar. As extremidades do paciente, o quadro normal, o quadro de consciência do paciente, é uma avaliação geral. Depois você vai o quê? Diretamente o quê? Diretamente aonde? No pulmão do paciente. Através do quê? Da inspeção. Você vai inspecionar e você vai verificar o quê? Se tem algum tórax característico de alguma doença. Quais são os tórax que eu falei para você? Tórax sem barril. Paciente episematoso. Ou com bronquite crônica. Pectus carinato, peito de pombo. Paciente asmático. Tá certo? Dei 2 aqui. Pectus cavatum. Não é um problema respiratório. É o tórax dele que alterou, que ele teve algum problema o quê? Cardíaco na infância. E, de repente, desencadeou o quê? Uma insuficiência cardíaca. Aí ele vai ter problema. Certo? Então, na inspeção, você já começa a identificar algumas patologias. Depois você vai para qual outra sequência? Além de inspecionar, você vai o quê? Apalpar. Tá bem? Para você verificar o quê? A expansão e retração de onde? Da caixa torácica do paciente. Tudo bem? Expansão e retração. Então, pede o paciente, inspira, expira, inspira, expira. Tá expandindo e retraindo normalmente. Beleza, tranquilo. Agora, no lado direito, pediu para inspirar, não expandiu adequadamente. Opa, tá te dando um indício. Um indício. Tá bem? Bom, aonde você vai agora? Dígito digital. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, Maria? Faz assim, ó. Acima da supra, ó. Supraclavicular. Bate assim, ó. Esse é um som ressoante. Tá bem? Pega em você e faz isso, ó. Dígito digital. Tem que estar ressoante o quê? Até na altura do mamilo. Do mamilo para cá você tem o fígado. Ó, mamilo, fígado. Daqui para cá fica o quê? Fica maciço, porque tem víscera. Então tem que estar ressoante, 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 ressoante. Pô, do lado direito aqui está maciez. Quando comparado do lado esquerdo. Já é o quê? Já é o segundo sinal. Tá bem?
Então, você inspecionou, verificou um tipo de tórax. Aí você apalpou, não teve uma retração lá. Beleza, já é outro sinal. Tudo bem? Ainda esquecemos, na palpação, da avaliação do quê? Tórax vocal. Põe a mãozinha lá, 33. 33 vibrou mais do lado direito. Então tá lá. Então, na palpação, você tem a expansão, retração e a avaliação do nervo frêneo. Beleza. Então tá lá. Na percussão, teve o quê? Maciez. Opa, já é um outro sinal. Tá bem? Então, nós inspecionamos, né? Nós palpamos, nós percutimos, e agora nós vamos para o último. Qual que é? A ausculta. O que são sons normais? Som traqueal, bronco, vesical, certo? Bronco, vesical e, por último, o quê? Vesical. Beleza, isso é som normal. Som anormal que eu posso verificar? Sibilo, estridor, né? E crepitantes, finos e grosseiros. Crepitantes, beleza, tranquilo. Aí você vai escutando. Qual que era o problema? Lado direito, então tá lá. Lado de cá tá observando novamente. Suave, suave, né? Tranquilo, bronco, vesical. Opa! Aqui eu estou observando crepitações, crepitantes. Epa! Então aqui já está indicando que na ausculta tem um probleminha. Tá? Já fechou o quarto sinal. Agora a gente vai avaliar o quê? O tórax vocal na ausculta. Eu observei o tórax vocal na palpação. Agora nós vamos tórax vocal na ausculta. Tudo bem? O que eu vou pedir para o paciente? Falar o quê? Vou tocando de um lado do outro e vou pedir para o paciente falar 33. Ah, do lado direito ficou um 33 bem acentuado. 33, beleza. Já vai fechar consolidação, secreção também. Então, ó. A expansão não estava adequada. Palpação do nervo frêneo, o 33 na mão ficou mais acentuado. Eu observei o que? Maciez, onde tinha que estar timpânico. Tá bem? Ressoante, aliás. E agora o que eu escutei? Crepitantes. E agora o que eu escutei? O 33 mais acentuado, broncofonia. Já vai fechando o quê? Já vai fechando um quadro de pneumonia. Mais a febre, mais a tosse com expectoração, você vai fechando. Então, o que eu quero que você treine? Sempre que a sequência: inspeção, percussão, palpação e ausculta. Os locais, aonde você ausculta, a forma que você palpa, a forma que você percute, os pontos, né? E os pontos que você faz isso. É o que eu quero que você trabalhe nessa aula. Tá bem? É. E os sinais, né? Os sinais de gravidade que pode estar apresentando. Tá bem? Uhum. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui, ver se eu consigo puxar um quadro aqui para a gente brincar um pouquinho, tá? Deixa eu verificar se eu tenho. Com relação à questão legal desses procedimentos. Ausculta e percussão, essa parte de ausculta, de palpação, isso é permitido ao profissional farmacêutico? Como é que é essa parte legal? Com a 585 a 586, permite o quê? Permite você fazer a sua avaliação clínica. Principalmente o quê? No acompanhamento farmacoterapêutico e em patologias o quê? Patologias de atenção primária. A gente tem que conhecer essas técnicas de semiologia para quê? Para identificar também sinais de gravidade, tá bem? Perfeito. E acompanhar. Por exemplo, o paciente paciente asmático, foi prescrito um determinado medicamento. Como é que você vai acompanhar a evolução do paciente? No acompanhamento farmacoterapêutico, do paciente asmático. Então, você tem que conhecer o quê? As técnicas de semiologia para verificar se está adequadamente. Então, está fazendo a inaloterapia, não diminuiu o ruído, ele continua. O que é uma dispneia? A frequência respiratória. Contar a frequência respiratória é sinal vital. Qualquer profissional de saúde sabe contar. Pulso é sinal vital, pressão arterial é sinal vital. Certo? Certo, entendi. Então, para acompanhamento farmacoterapêutico. Eu fiquei preocupada com essa questão porque tem coisas que são procedimentos. Você não está dando diagnóstico, em nenhum momento você deu diagnóstico. Você deu diagnóstico de pneumonia? Não, não.
nenhum momento. É só para acompanhar. Agora entendi. Para a questão de acompanhamento é permitido. Acompanhamento permitido. Para identificar sinais de gravidade? Sim, você identificou, está com sinais, mas você vai falar que é pneumonia? Não. Você vai descrever, no encaminhamento seu, você vai descrever. O paciente está apresentando dificuldade na expansão da caixa torácica, certo? Está apresentando, né, palpação do nervo frênico alterado, certo? Percussão, não é isso? Maciez, né? Maciez no pulmão direito. Você nem precisa identificar se é no lobo direito, lado esquerdo, entendeu? Lobo direito. Apresentando febre, tosse produtiva, encaminho para sua avaliação. Quem vai dar o diagnóstico do quadro de pneumonia é o médico. Em nenhum momento você deu o diagnóstico. Tá bem? Então você pode utilizar essas técnicas para fazer o acompanhamento, para acompanhar a evolução do paciente. Você não pode utilizar ela para dar diagnóstico. Tá certo? Certo, entendi. O conhecimento está aí também, né? Você pegar qualquer livro de semiologia, você vai ver o conhecimento aí. Quem que vai impedir você de ler e adquirir o conhecimento? Agora, a forma que você vai utilizar esse conhecimento, aí sim. Tá bem? Agora, você pegar o estetoscópio no pescoço na farmácia, né? No seu consultório farmacêutico, se eu começar a prescrever antibiótico, né, para um quadro sugestivo de pneumonia, aí você está exercendo de forma o quê? Ilegal. Tá bem? Ok, entendi. Então, o conhecimento está aí. Você adquire o conhecimento. Agora, você pode utilizar dentro do seu âmbito profissional. Para nós, vamos fazer no acompanhamento do paciente, no paciente do quadro respiratório, e identificar sinais de gravidade. Tá bem? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que no abdômen lá, eu vou falar, olha, tem a palpação isso, a palpação aquilo. Você vai fazer? Não. Nós vamos se ater principalmente aqui aos sinais de semiologia. Sinal de Murphy, sinal de Cullen, tá bem? Palpação, dor na palpação no ponto apendicular. Então, os sinais que indicam o quadro. Não vai querer fazer palpação do fígado. Mas eu vou mostrar a técnica, mas você não vai fazer. Nós vamos se ater principalmente aos sinais abdominais que indicam determinadas patologias. E aqui também, a sequência que você vai fazer. Então, quando você vai avaliar o paciente chega com tosse na farmácia. Ou não chega? Não chega? Chega com tosse. E como você vai identificar se a tosse é uma tosse, por exemplo, de um tuberculoso, ou uma tosse apenas de uma gripe, ou uma tosse resultante de uma pneumonia? Ah, vou pela anamnese. Então, para a anamnese você já tem técnica, já começa aí. São técnicas de anamnese. Faz parte da sua consulta. Então, você tem que saber lá, ó, na sequência, entendeu? E na queixa principal tem algumas perguntas que você tem que extrair. Então, é técnica. Então, observa que a medicina é só técnica. É técnica de questionário, é técnica de inspeção, técnica de percussão, técnica de palpação, técnica de ausculta. Aí você vai avaliar o paciente. Bom, você vai avaliar o paciente. O que você vai avaliar no paciente? Sinais vitais, de maneira geral. Depois, percussão, palpação, é ausculta. Muito bem, ali você consegue, de certa forma, entendeu? Direcionar. Isso aqui não é meu âmbito. Beleza. Ah, não, o paciente só está com a gripe mesmo. Ah, então vamos utilizar o mucorregulador nele. É MIP, não é isso? Não está com febre, só está com a tosse produtiva, não está com sinais nenhum de pneumonia, certo? Então, você vai utilizar as técnicas para quê? Para diferenciar o que é âmbito seu e o que é encaminhamento, tá bem? Porque se a gente fosse assim, a própria enfermagem, então, não poderia estar utilizando essas técnicas, e elas sabem muito bem essas técnicas. Só o médico poderia? Não. E ela faz a avaliação, né? A enfermagem também faz a avaliação também. A nutrição também faz a avaliação também, não faz? Faz. Faz a avaliação, dentro do âmbito profissional da nutrição. Entendi. Não é isso? Eu estava Então, mesmo com essa dúvida de qual é o limiar, para não ter problema depois legal, né? Seu limiar é o quê? É para as doenças de atenção primária à saúde, tá bem? E para o acompanhamento farmacoterapêutico. É isso aí. Perfeito. Fechou. Entendeu?
Passou disso, você não está dando diagnóstico nenhum. Então, o conhecimento está aí para todo mundo, né? A forma que você vai utilizar, que aí você tem que tomar cuidado, né? Deixa eu só achar aqui, vamos trabalhar um negocinho aqui, vamos lá. Só um pouquinho, pessoal, só um instantinho. Vamos lá então, ó. Vamos ver se a gente consegue fechar esse quadro aqui. Tá bem? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a leitura. E aí a gente começa a discutir. Pode deixar o microfone aberto agora, tá bom? Só um pouquinho aqui.